Colocou no meu coração nessa manhã. Hoje de madrugada o Senhor estava orando desde a semana, pedindo para Deus uma palavra, e foi bem na madrugada que Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu queria que você abrisse lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Levítico 6, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos ler todos juntos esse versículo? Eu vou contar até 3 e todo mundo lê junto, amém? 1, 2, 3. O fogo arderá e não se apagará. Aleluias. Nós estamos nesses 3 dias de jejum e adoração. Jejum e adoração são coisas importantíssimas para as nossas vidas. E eu quero falar sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre adoração. Adoração é algo fundamental para a nossa vida cristã. Eu já ministrei sobre adoração, mas adoração, nós temos que viver a cultura da adoração, porque a adoração, ela é fundamental para que o fogo de Deus nunca se apague no nosso coração. Quando você está se sentindo vazio, quando você está se sentindo cansado, quando você está se sentindo desanimado, quando você está sem forças, quando você está pensando em desistir ou até já desistiu, é porque o fogo de Deus dentro de você está se apagando. O fogo de Deus, ele precisa se manter aceso diante de nós. Nós precisamos manter em nossas vidas o fogo de Deus aceso. O fogo de Deus é a unção do Espírito Santo dentro de você. E aqui a palavra de Deus, ela traz uma ilustração. Aqui a palavra de Deus, ela está mostrando o que era o altar, o que era o tabernáculo do Senhor lá no tempo de Moisés. E lá no tabernáculo existia o fogo. E esse fogo, ele tinha que se manter aceso. Nunca poderia se apagar. Por quê? Porque o altar ali era onde as pessoas sacrificavam. Era onde as pessoas vinham e colocavam as suas ofertas, a sua adoração diante de Deus. Então, quando a palavra de Deus está falando aqui sobre fogo, o fogo simboliza a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E quando a palavra de Deus aqui está dizendo, o fogo arderá continuamente sobre o altar simboliza o que? A nossa adoração. O altar não é esse púlpito. Esse púlpito aqui não simboliza altar. Nesse púlpito pode subir uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando pode subir uma pessoa sem estar cheia do Espírito Santo. O que faz esse altar ser santificado é a pessoa que carrega a adoração em sua vida. Você é um altar ao Senhor, você é uma pessoa santificada e consagrada a Deus, sim ou não? Quando você adora, você está levantando na sua vida um altar. Então a sua vida deveria ou deve ser um altar de adoração constante. Por quê? Porque você tem que manter o fogo do Espírito Santo queimando dentro do seu interior. Você precisa, então, lá no tabernáculo, os levitas, os sacerdotes, eles tinham que ter uma preocupação constante de manter aquele fogo aceso. O fogo nunca poderia se apagar.
Eu e você, nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós somos sacerdócio santo do Senhor. Então, eu e você, nós devemos nos preocupar com o nosso altar, com a nossa adoração, com a nossa vida. O altar levantado ao Senhor não pode ser um altar somente de culto. Eu não posso queimar na igreja somente nos dias de culto, nos dias de festividade, nos dias em que tem pregadores de fora. Não, eu tenho que queimar todos os dias na presença do Senhor. Eu tenho que manter a minha chama acesa todos os dias. E como que eu faço isso? Como é que eu mantenho a chama acesa, pastor? Como é que eu mantenho o meu altar em fogo? Como é que eu faço isso, pastor? Através da sua adoração. E a sua adoração, o altar, ela precisa de fogo. O fogo, para ele queimar, ele precisa de lenha. Fala para o seu irmão, só tem fogo aonde tem lenha queimando. O que é a lenha? O que é a lenha do altar? A lenha do altar, a adoração, ela envolve algumas coisas. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Você só adora aquilo que você valoriza. Você só adora aquilo que você dá importância. Então, se você valoriza Deus, Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Porque a adoração tem a ver com isso, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que está falando lá. Olha o que o apóstolo Paulo, ele nos exorta e ele nos mostra. Olha o que diz aí: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então todos os dias eu tenho que apresentar a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito como sacrifício vivo a Deus. Tem crente que acha que a adoração é na hora que você quer. Não, adoração exige sacrifício. Fala para o seu irmão, adoração exige sacrifício. Você tem que se apresentar a Deus. Tem gente que quer receber de Deus, mas não se apresenta a Deus. Tem gente que quer queimar no Espírito, mas não valoriza a presença de Deus. Ele não vai até Deus. E como que nós vamos até Deus? Através da lenha. O que é a lenha? A lenha é, em primeiro lugar, oração. Fala para o seu irmão, oração. Não tem como você queimar, você manter a chama acesa do Espírito na sua vida se você não ora. Se você não busca a presença dele. Muitas vezes nós temos uma mentalidade errada de oração. Oração exige sacrifício. Fala para o seu irmão, oração exige sacrifício. Você tem que abrir mão do sono, muitas vezes você tem que abrir mão do descanso, você tem que abrir mão da Netflix, você tem que abrir mão do Facebook, você tem que abrir mão do Instagram, para você orar. Só que oração é o seguinte, irmãos, sabe, não é todo tempo que você quer orar. Eu entendo você, porque eu também vivo isso. Você pensa que é fácil para mim também orar? Não é. A mesma dificuldade que você tem de orar, eu também tenho. Por quê? Porque muitas vezes você está carregado, muitas vezes você está cheio de problema, você está com a cabeça cheia, você está bravo, você está irado, muitas vezes você está lá carregando um monte de responsabilidades na sua costa, muitas vezes você está cansado. Só que tem uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Aí é que você precisa orar. Quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão más, quando você não está com vontade de orar, é aí que você precisa orar. Você sabe por quê? Eu vou falar um segredo para você nessa manhã sobre a oração. A oração é o lugar aonde você entra carregado e sai leve. Vou repetir. A oração é o lugar aonde você entra carregado.
você entra cheio de problema, você entra cheio de dificuldades, você entra cheio de confusão na sua mente, você entra com a sua alma bagunçada, você entra com coisas assim terríveis. E o que você faz? Aí você vai e descarrega tudo na presença do Senhor. Você abre o seu coração diante dele. Você já chega falando assim: Senhor, não estou com um pingo de vontade de orar hoje, porque eu estou bravo. Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de orar hoje, porque eu estou cheio de problema. Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de orar hoje, porque eu não estou conseguindo perdoar. Oh, Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de orar hoje. Aí sabe o que acontece? Quando você levanta, aquela carga ficou tudo nos pés de Jesus. E aí Jesus olha para você e vê aquele monte de lixo no pé dele. Aí Deus fala assim: preciso resolver o problema desse servo. Preciso resolver o problema dessa serva. Anjo, vem cá. Ó, vai lá, resolve isso. Vai lá, resolve aquilo. Vai lá, resolve aquilo. Libera isso aqui na vida dele. Libera isso aqui. Olha, trabalha isso aqui para mudar essa área, essa situação na vida dele. Então você precisa mudar a sua mentalidade sobre oração. Oração não é só quando está tudo bem. Obrigado, Senhor, aleluia. O Senhor está derramando, o Senhor está fazendo, glória a Deus. Não. Oração é na hora que você está carregado, que você está destruído. Por quê? Porque você só vai conhecer o Deus que você serve realmente quando você começar a orar e as respostas da sua oração começar a acontecer. Mas só vai ter respostas da sua oração quando você orar. Só vai ter resposta de oração quando você colocar tudo nos pés do Senhor, para Ele resolver. Por isso que quando você ora, você entra carregado lá. Caramba, não estou aguentando nem andar de tanto peso que está nas minhas costas. Mas quando você ora, você jogou os pesos nas costas do Senhor, você sai leve. Bom, agora está nas mãos de Deus. Deus vai fazer, eu vou esperar, vai acontecer. Obrigado, Senhor. Quando você ora e coloca tudo aos pés do Senhor, você sai leve e você sai confiando que Ele vai fazer na sua vida. Então, e isso te mantém o quê? Te mantém aceso. Porque aí o que acontece? Você começa a ver resultados. Não existe resultados significantes na sua vida sem oração. Não existe transformação na sua vida sem oração. Não existe poder de Deus sobrenatural na sua vida. Não tem como viver o sobrenatural sem oração. Por isso que quando você está cansado, quando você está destruído, quando você não está... Por isso que você tem que chegar aos pés do Senhor. Por isso que você tem que ir mesmo, correr para os pés do Senhor. Por isso que você tem que se jogar na presença de Deus. Não, eu preciso orar. Diga isso. Eu preciso orar. Você precisa orar. E a oração é um sinal de adoração. Por que você, se você pegar, eu li o livro de Salmos esses dias inteiros, 150 capítulos, e nos 150 capítulos eu vejo salmistas, tanto Davi como os outros salmistas, dizendo assim: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, a quem temerei? O Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é o Deus em quem confio, o Senhor é o Deus em quem coloco a minha vida, o Senhor é o Deus em quem eu coloco as minhas forças. Por quê? Porque eles viviam uma vida constantemente de oração, e oração traz resultados. Oração faz aumentar sua fé. Por quê? Porque quando você ora e quando Deus responde, você fala: uau! Deus ouviu minha oração. Deus mudou isso. Deus fez. Mas muitas vezes o que acontece? Você dá mais a credibilidade para a sua alma, você dá mais credibilidade para o diabo, você dá mais credibilidade para os seus problemas, você dá mais credibilidade para o seu cansaço, você dá mais credibilidade para as coisas que vêm na sua mente do que a palavra de Deus. Então oração é importantíssimo. Segunda lenha para o seu altar queimar, palavra de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: palavra de Deus. Sem palavra
Não tem como você conhecer a Deus. Quando você pega uma caixa de remédio na mão e você não sabe para que serve aquele remédio, o que você faz? O que tem dentro do remédio que você pode descobrir para que serve aquele remédio? A bula. Você olha na bula, hoje ninguém olha mais bula, né? A turma vai logo na internet, é o Google. Para que serve esse remédio? Você vai logo saber, para descobrir para que serve aquilo. Assim é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a bula do céu. A Bíblia, ela revela quem é Deus. Ela revela os princípios que fazem você prosperar, que fazem você ter uma vida abençoada. A Bíblia, ela revela a grandeza, o caráter, a magnitude, a beleza de Deus. Então, se você quer realmente conhecer a Deus, você precisa começar a ler a Bíblia. Se você quiser entender a sua vida, você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia também, ela é um manual de sobrevivência para todos aqueles que vivem nessa terra. Você quer entender de tudo? Leia a Bíblia. A Bíblia te dá sabedoria para você agir corretamente em todas as áreas da sua vida. A Bíblia te ensina você a viver aqui nessa terra e conquistar a eternidade. Então não tem como você diz que conhece a Deus sem ler a Bíblia. Quando um cristão ele tem dificuldade na sua fé, quando um cristão começa a esmorecer, quando um cristão começa a deixar o fogo apagar, pode ter certeza que ele não está lendo a Bíblia. Ele está se alimentando de outras coisas. Ele está se alimentando de Netflix, de redes sociais, de novela, de jornal. Estou falando que você não pode assistir essas coisas, você pode, mas você não pode, essa não pode ser o seu único alimento. Você não pode ficar a vida inteira comendo porcaria. Se você vive uma vida só se alimentando de coisas ruins, vai ter consequências. Agora, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é lenha na sua adoração. A palavra de Deus, ela mantém o fogo aceso na sua vida. A palavra de Deus, olha só, o que a Bíblia fala sobre fé? Como é que a fé vem nas nossas vidas? Como é que a minha fé é alimentada? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra para você ter fé. Porque quando você se alimenta da palavra, a palavra traz uma vitamina espiritual dentro de você, ela te fortalece. Ela te ajuda a vencer nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação. A palavra tem o poder de criar dentro de você convicções. A palavra tem o poder de quebrar cadeias na sua mente, de quebrar fortalezas, de quebrar correntes. A palavra transforma. E quando você se alimenta da palavra, você está dizendo para Deus: eu quero te conhecer. Não adianta você falar assim: oh meu Deus, eu quero te conhecer, eu quero mais de ti. E aí Deus olha e fala: qual que está o nível de envolvimento dele com a palavra? Aí eu leio cada domingo que eu venho no culto, eu leio aqui que o pastor coloca na tela. Aí o Deus olha para você e fala: você não quer me conhecer. Você não quer me conhecer. Porque eu me revelo através da palavra. Eu me mostro através da palavra. E quando você tem sede e fome de Deus, você quer Ele de todo jeito. Então você tem que ter intimidade com a palavra. Pastor, mas eu não consigo ler. Eu começo a ler, me dá sono. Eu começo a ler, me dá uma angústia. Eu começo a ler, eu não entendo nada. Você não entendeu que tem alguém por trás de tudo isso para que você não leia? Eu todo dia de manhã, eu acordo sem vontade de trabalhar.
eu não levanto com um mínimo de disposição para ir trabalhar. Eu olho assim e falo, ai, que vontade de ficar mais na minha cama. Ai, se eu pudesse dormir pelo menos mais uma horinha. Mas aí o que acontece? Eu preciso trabalhar. Então eu tenho que levantar. E às vezes eu acordo atrasado. Mas eu falo assim, acordei atrasado, hoje não vou trabalhar não. Não, eu levanto atrasado e vou trabalhar atrasado mesmo. Perdi a hora, mas eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalhar, os bacuri lá em casa não comem. E você é a mesma coisa. Se você pudesse ficar em casa numa segunda-feira ensolarada, que nem vai ser amanhã, com certeza você ficava. Tem gente aqui que tem privilégio, né? Eu não tenho. Eu não tenho esse privilégio. Então dá glória a Deus pelo seu privilégio. E ora por aqueles que não têm esse privilégio. Mas olha só, irmãos. O mesmo empenho que você tem no seu trabalho, você deveria ter também com a palavra de Deus. Você deitei na cama, tô com aquele sono, vou dormir agora gostoso. Nossa, mas eu ainda não li a palavra. Então você vai lá e lê. Porque você precisa se alimentar da palavra todos os dias. Pastor, mas eu não entendo. Lê sem entender, porque o Espírito Santo vai trazer revelação. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai fazer a gente lembrar de coisas que já entrou dentro de nós. O Espírito Santo não vai lembrar você de coisas que não entrou dentro de você. Se você lê a palavra sem entender, daqui a pouco o Espírito Santo vai, acende a luz lá dentro do seu interior e traz revelação. Agora, se você não lê, não tem como ele falar com você. Porque ele vai falar de coisas que já entrou dentro de você. E quando você lê a palavra, você está trazendo a palavra para dentro de você, mesmo sem entender. E aí é onde o Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior. Então a palavra, ela é lenha. Fala para o seu irmão, a palavra é lenha. É lenha. Então, a sua adoração, ela precisa de palavra e oração. E louvor. Você tem que estar sempre louvando ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Onde você está louvando, você está chamando o Espírito Santo. Quando você está cantando, está ouvindo um louvor, está meditando, você está chamando o Espírito Santo. Eu te desejo, eu te quero, Senhor. Eu te busco, vem. Eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua palavra. Você está cantando isso. Então quando você associa essas três coisas, não tem como o fogo não ficar aceso no seu altar. Isso alimenta o fogo de Deus na sua vida. O fogo, quando você usa oração, palavra e louvor, constantemente o fogo vai estar aceso dentro de você. Pode ver. Se você está faltando a unção de Deus na sua vida, é porque está faltando uma dessas três coisas no seu altar. Começa a praticar essas três coisas, você vai ver que você vai queimar todos os dias da sua vida. Não vai depender de culto, não vai depender de pastor, não vai depender de irmão. Você vai queimar dentro da sua casa sozinho. Você vai estar lá de repente adorando, daqui a pouco você começa a chorar na presença de Deus. Daqui a pouco você vai sentir uma alegria te invadir. Daqui a pouco você vai sair com vontade de sair pulando no meio da sua casa. Daqui a pouco você vai ver o céu, um ambiente assim poderoso dentro da sua casa de paz, de alegria. E vai inundar para fora, vai sair para fora. Olha, ontem tinha pessoas passando aí na rua, o irmão estava lá na porta lá, e falou que pessoas passavam aí e olhavam e falavam para ele assim, olha, eu passo aqui na frente da porta dessa igreja várias vezes, e eu sinto que essa igreja tem unção. Quando eu passo aqui, vocês estão louvando, eu estou ouvindo a palavra, eu sinto uma unção aqui de fora. É isso mesmo que tem que acontecer. Ontem a unção estava tão forte dentro da igreja que caiu gente até lá na calçada lá ontem lá. Você estava aqui, tinha gente caído lá, o Lê orando lá, né, Lê? Lê orando lá, a pessoa caiu lá na calçada lá, sentindo a unção de Deus lá na calçada lá. É isso. Quando o fogo está aceso, irmãos, o poder sai derramando para fora.
o poder vai para fora das quatro paredes, ele sai inundando a vizinhança, os amigos, a família, ele vai tocando todo mundo. Um crente cheio de unção, ele transborda. Um crente que adora a Deus, que tem um altar diante de Deus, ele transborda para outras pessoas. Segunda coisa, que nesses dias nós estamos praticando, nesses 3 dias, e isso tem a ver com a sua vida espiritual, é o jejum. Porque a palavra, o louvor e a oração tem a ver com a sua adoração. O jejum tem a ver com a sua consagração. Quando nós jejuamos, nós estamos nos consagrando a Deus. O jejum não é uma forma de obrigar Deus a fazer algo por nós, não. O jejum é uma maneira de diminuir as nossas distrações e buscar a Deus e fortalecer a nossa dependência dEle. Quando nós jejuamos, nós estamos falando, Senhor, olha, eu estou aqui única e exclusivamente para o Senhor. Senhor, eu vou até parar de comer, porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero tempo com o Senhor, eu quero do Senhor na minha vida. Olha, eu quero que o Senhor olhe para mim, eu quero a sua atenção. Eu quero o Senhor, mais do que a comida, mais do que o alimento, eu quero o Senhor. Então, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo isso para Deus. O nosso jejum não é para ser um jejum de tristeza. O que foi, irmão, que você está com essa cara? Não consegue nem falar por que ele está assim. Ah, estou jejuando. Ai, que dor de cabeça. Ai, meu Deus, não estou aguentando. Ai, Jesus. Ai, que fome. Não, olha só. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça. Está falando o quê? Toma um banho, lava a cabeça, lava o rosto. Lava o teu rosto. Tira essa cara de rancoroso, de morto da sua cara. Passa uma maquiagem. Para não pareceres aos homens que jejuam. Olha só. Você não tem que ficar falando. Ah, eu estou jejuando. Como é difícil jejuar. Não. Ele está falando, olha... Mas o teu pai que está em secreto, o teu pai é que vem em secreto. Deus ouve a sua barriga roncar, meu irmão. Deus sabe que você está com dor de cabeça. Deus sabe quanto está sendo difícil para você. Mas é só Ele que precisa saber, os outros não. E o que Ele está falando que vai acontecer quando você jejua? O que acontece quando você jejua? Teu pai que te vê em secreto te recompensa publicamente. Então, quando você jejua, você se consagra a Deus. E Deus, Ele te recompensa. O jejum não é para trabalhar Deus. O jejum trabalha eu e você. O jejum, mano do céu, como que o jejum mata a sua carne? A sua carne grita. Grita ou não grita quando você está jejuando? Não bate aquela ansiedade, meu Deus do céu, não vejo a hora de comer. Você começa a sentir cheiro de onde não tem. Você entra dentro do banheiro sentindo cheiro de frango assado dentro do banheiro. Como pode um negócio desse? É a sua carne. É a sua carne gritando. Você olha na rua, você está andando no carro, você só vê coisa de comer. É padaria, é açougue, é mercado, é restaurante, é isso, é aquilo. Você liga o celular, já aparece logo aquela torta bonitona na sua frente. É a carne, é o diabo lutando para fazer o quê? Fazer você deixar de jejuar. Quando você fala, vou jejuar, já começa a dor de cabeça. Aí você fala, não vou jejuar mais não, já estou com dor de cabeça só de pensar. Por quê? Porque o jejum leva você para perto de Deus. Mas a sua carne não quer jejuar.
Sua carne quer prazer. Sua carne quer prazer. Você pode, às vezes você fica sem comer, consegue ficar o dia inteiro sem comer. Nossa, eu fico o dia inteiro sem comer, eu não tenho problema, eu tenho problema de ficar o dia inteiro sem comer. Não sei você, mas eu tenho. Então, quando você não está de jejum, você consegue ficar eu não almocei hoje, só tomei café e vou jantar 8 horas da noite. E vai tudo bem. Mas você já reparou quando você fala assim, vou fazer jejum? Aí o negócio fica feio. Você sabe por quê? Porque o jejum te aproxima de Deus. E o diabo não quer ser próximo de Deus. O diabo quer você muito longe de Deus. Então, quando nós jejuamos, o jejum, ele trabalha principalmente em nós, em nossas vidas, preparando o nosso coração para ouvir e obedecer a Deus. Por isso que nós jejuamos. Porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui? Quantos querem obedecer as direções de Deus na sua vida? Então o jejum te aproxima de Deus. O jejum mantém a chama acesa no seu interior. Então o jejum é algo necessário. Jejum, olha só, não adianta também você só jejuar e não orar. Porque o jejum só funciona com adoração. O jejum só funciona com a adoração e com a lenha da adoração. Tem que orar. Porque jejum sem oração é só para emagrecer. Se você fala que jejua e não ora, você está fazendo uma dieta. E Deus não responde dieta. Deus responde coração quebrantado. Coração que vai buscar. Porque tem gente que fala, não, eu vou fazer o jejum. Mas aí ele está o dia inteiro sem comer e não orou nenhuma vez, não fez efeito o jejum, não faz efeito esse tipo de jejum. E aí quando ele acaba o jejum, vamos fazer 40 horas de jejum, fiquei sexta, sábado e domingo até o meio-dia sem comer. A primeira coisa que ele faz quando sai de jejum é ir na balança pesar. Quantos quilos eu perdi? Isso não é jejum. Eu não orei, eu não busquei a Deus, eu não li a palavra, eu não meditei, eu não recebi do Senhor. Aí vai na balança pesar. Isso não é jejum, isso é dieta. Então nós temos que aprender a jejuar da maneira certa. Nós precisamos aprender a jejuar e nosso tempo de jejum, nós estamos consagrados ao Senhor. Ouvir palavra, cantar, adorar, se derramar na presença do Senhor, orar, buscar ao Senhor de todo o seu coração, ter um relacionamento com Ele. Então o jejum é a consagração. Quando você alia jejum e adoração, aí o céu desce, irmãos. Aí o fogo vai lá em cima, a fogueira vira um fogareiro. De longe o tição está queimando. Então, jejum com oração é consagração. Quando você jejua, você ora, você lê a Bíblia e você adora, você está se consagrando ao Senhor. E aí, a terceira consequência disso é o fogo. Aliou a adoração com a lenha da oração, com a lenha da palavra, com a lenha do louvor. E o jejum, a consequência é o quê? Fogo de Deus. E o que é o fogo de Deus? Na Bíblia, o fogo frequentemente está associado à presença e à ação de Deus nas nossas vidas. Quando nós falamos fogo de Deus, quer dizer que nós estamos falando que a presença de Deus está se manifestando e que a ação de Deus está acontecendo no nosso meio. Então, nós devemos manter o fogo sempre aceso nas nossas vidas. Por quê? Porque o fogo significa a presença e a manifestação de Deus nas nossas vidas. Tendo a presença e a manifestação de Deus na sua vida, o salmista diz, em Deus nós faremos proezas. Então, isso é importantíssimo. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. O que acontece nas nossas vidas quando nós estamos com o nosso altar queimando, quando o fogo de Deus está queimando no meio. Olha só, na igreja de Atos,
quando eles estavam com o altar aceso, quando eles estavam com a lenha no lugar certo, quando eles estavam buscando a presença de Deus, olha o que diz aí, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando você associa a oração, quando você associa a palavra, quando você associa a adoração, louvor, quando você começa a jejuar, olha só, o fogo vem individualmente sobre você. Você recebe o fogo do Espírito na sua vida. O objetivo não é simplesmente sentir algo extraordinário. O verdadeiro fogo de Deus, ele produz transformação, ele produz santidade, ele produz coragem, ele produz disposição para você cumprir a missão de Deus na sua vida. Olha, o fogo de Deus não é só um evento. Não é só para você vir aqui num culto e sentir a presença de Deus. Não. O fogo de Deus, ele vai ter se manifestado nessas 40 horas de jejum na sua vida, é a partir de amanhã. Quando você não vai ter, a partir daqui a pouco, depois da meio-dia, quando você não vai estar mais aqui no culto. Você vai sentir que Deus fez algo de mudança na sua vida. É onde você vai ver que as coisas estão começando a mudar dentro de você. O fogo produz transformação, o fogo produz mudança, o fogo não é só pular, não é só gritar, não é só cair, o fogo, ele vai além disso, o fogo começa a trabalhar a sua mente, o fogo começa a trabalhar o seu coração, o fogo começa a trabalhar as suas escolhas, o fogo começa a trabalhar as suas decisões, o fogo começa a transformar a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos, aquilo que era impossível para você, você começa a olhar agora com uma nova perspectiva. Não, agora eu vou conseguir, vai mudar. Não, aquilo que você achava que não tinha mais jeito, você começa a enxergar a solução. Olha, Deus vai fazer na minha casa, Deus vai fazer na minha família, eu creio. E aí você começa a buscar, você começa a ver Deus realizar. Não, minha vida financeira está difícil, mas Deus está começando a mudar, vai começar a haver uma transformação. Olha, o meu interior eu não conseguia, mas agora eu acho que eu consigo, eu vou fazer isso. Olha, eu tinha medo de fazer determinadas coisas, mas agora eu não tenho mais medo, porque eu tenho paz, eu sei que Deus é comigo. Então dentro de você começa a haver uma revolução, dentro de você começa a haver uma transformação, dentro de você começa a mudar tudo. Esse é o fogo de Deus agindo dentro de você. Não é um evento, é um processo. O fogo vai transformando você. O fogo vai transformando você para melhor, nunca para pior. O Senhor sempre vai melhorar você, porque o fogo purifica, o fogo santifica, o fogo traz a unção, o fogo libera o favor de Deus sobre a sua vida. E quanto mais você é cheio do fogo, mais santidade, mais Deus você quer, mais a presença você quer, mais fazer as coisas para Deus você quer, mais estar com Ele você quer, mais ouvir a voz dEle você quer, mais de Deus você tem sede e fome dEle. Agora, o fogo precisa ser mantido, meu irmão e minha irmã. Olha para o seu irmão e fala para ele, o fogo precisa ser mantido. E nesse culto eu quero dizer para você, o que você recebeu na sexta, o que você recebeu ontem, e o que você está recebendo hoje precisa ser mantido. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo não pode ser apagado na sua vida. O que Deus fez na sua vida nesses 2 dias, está fazendo hoje, não pode ser apagado na sua vida. Não pode chegar amanhã e você continuar vivendo a vida do jeito que você tenha vivido até sexta-feira. O fogo precisa ser mantido, você precisa continuar queimando, você precisa continuar buscando, o fogo deve permanecer aceso. A sua vida cristã, olha aqui para mim, o fogo que você recebeu ontem já não vai servir para amanhã. Por isso que nós estamos aqui hoje buscando mais do fogo. Por quê? Porque o de ontem foi para ontem, o de hoje é para hoje. E o de amanhã? Você precisa manter a fogueira acesa. Você precisa continuar. Você precisa continuar adorando ao Senhor. Você precisa, para o fogo, para a chama que você recebeu nesses dias, continuar acesa dentro de você. Você precisa continuar a sua adoração na sua casa. No seu dia, você precisa manter o seu coração voltado para Deus. A sua adoração precisa ser diária, contínua.
Você não pode depender de mim, ou de outros pastores, ou de outros irmãos, para a chama se manter acesa em você, porque você é um altar, e você precisa estar queimando todos os dias. Olha para o seu irmão e fala, você precisa estar queimando todos os dias. O fogo precisa estar aceso constantemente. O seu altar precisa estar queimando constantemente. Como é que eu faço isso? Através da adoração. Como é que eu faço isso? Através da oração. Como é que eu faço isso? Através da palavra. Como é que eu faço isso? Através do jejum. Como é que eu faço isso? Através da minha obediência ao Senhor, alinhada com a vontade dEle. A adoração, ela coloca a nossa vida no altar. O jejum nos ensina a depender de Deus. E o fogo representa a ação de Deus que transforma aquilo que colocamos diante dEle. O fogo purifica você. Quando você se enche do fogo, você está sendo purificado. E quando você está cheio do fogo, tudo que você coloca diante de Deus é recebido diante dele como um sacrifício, é queimado diante de Deus. As orações, o seu clamor, a sua súplica, as suas lágrimas, as suas preocupações, as suas motivações, tudo são colocados diante de Deus. Quando o seu altar está queimando, quando a chama está acesa, e a resposta de Deus vem. Todas as vezes que o povo chegava e colocava o sacrifício diante do altar, o fogo de Deus vinha e consumia o sacrifício. Então você precisa manter essa chama acesa. Você não pode retroceder, você não pode desanimar, você não pode parar a sua busca. Então, olha só, não busque apenas o fogo, busque o Deus do fogo. Tem gente que só quer sentir a presença, só quer sentir o fogo, só quer sentir a emoção de ser cheio do Espírito Santo, mas não quer buscar o Espírito Santo, não quer buscar o Deus que libera o fogo sobre a sua vida. Então você tem que buscar o Deus do fogo. Não jejue apenas para receber algo. Jejue para se aproximar de Deus. Senhor, nós não colocamos tema no nosso jejum nesse final de semana. Porque eu não quero coisas de Deus. Eu preciso de muitas coisas. Mas a maior coisa que eu preciso é a presença dEle na minha vida. Então nós não colocamos tema, olha, vamos jejuar para a bênção, vamos jejuar pelo favor. Não, vamos jejuar porque nós queremos Ele. Vamos jejuar porque nós queremos ter comunhão e intimidade com Ele. Por mais comunhão, por mais intimidade, porque quando nós buscamos a Deus, as outras coisas são acrescentadas nas nossas vidas. O Senhor começa a liberar mais sobre nós. A presença dEle é mais importante do que aquilo que Ele tem que oferecer nas nossas vidas. O doador é mais importante do que a doação. O dono da bênção é mais importante do que a bênção. Porque quando você busca a Deus, a palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Tem como buscar a Deus e não achá-lo? Tem. Quando eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando as mãos de Deus. Quando eu estou buscando não ao Deus da bênção, mas eu estou buscando só a bênção dEle. Muito mais importante, muito melhor é você conhecer a Deus do que receber somente de Deus. Se você busca só receber algo de Deus, você é a pessoa mais pobre e miserável que existe. Mas se você busca conhecer a Deus, você vai se tornar a pessoa mais próspera que existe nessa terra. Porque junto com Deus vem o conhecimento, vem a sabedoria, e a palavra de Deus diz que é Ele quem nos dá força para adquirir riquezas. Tem muita gente que não prospera porque está buscando riquezas, o quanto deveria buscar o Deus que ensina você a receber riquezas. Muito mais do que buscar riquezas,
Porque tem gente que faz barganha com Deus. Tem muitas igrejas que ensinam isso. A pessoa ir até Deus para receber prosperidade, para receber, e elas ensinam isso. Não, vem aqui porque nós vamos ensinar você a se prosperar, porque Deus tem que te abençoar, porque Deus tem que fazer isso. Está focado no quê? No que Deus tem a oferecer. Mas uma pessoa dessa nunca vai experimentar intimidade com o Deus que abençoa, que derrama riquezas. Conhecer a Deus é o nosso objetivo e é o alvo dessa igreja. A cultura dessa igreja é você buscar ter um relacionamento com Deus. Então, olha só, não jejue só para receber algo. Jejue para se aproximar de Deus. Olha, não adore apenas para sentir vontade. Não faça, mas faça da sua vida um altar contínuo. Não busque a Deus somente quando você estiver com vontade, não. Com vontade, sem vontade, eu vou buscar Deus, porque isso faz parte do meu estilo de vida. Salmo 42, versículo 1, fica de pé em nome de Jesus. Salmo 42, versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Sabe, o cervo, quando ele sente muita sede, a sede dele é tão intensa. O cervo é um animal, e a sede dele é tão intensa que quando ele não consegue achar água, ele começa a gritar de desespero. Ele fica desesperado e ele começa a gritar, e a quilômetros de distância você consegue ouvir um cervo clamando porque ele está à procura de água e não está encontrando. O salmista ele está dizendo, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Suspira por ti, Senhor. Eu quero mais. Quantos querem mais da presença de Deus nesses dias? Quantos vão manter o seu altar aceso diante do Senhor todos os dias? Eu encerro dizendo para você essa palavra. Adoração, mais jejum, mais oração, mais palavra, mais obediência, é uma vida continuamente diante do altar de Deus. Feche seus olhos. Coloca um louvor aí, daqueles que eu te mandei, tua glória está aqui. Você precisa de estímulos para você fluir na presença de Deus? Você não precisa de estímulos, porque o fogo já está queimando dentro de você. Tem pessoas que o fogo está na brasa, mas ainda não apagou. Glória a Deus, Deus vai encher você mais do fogo dele. Mas Deus enche de acordo com a sua busca, de acordo com a sua intensidade, de acordo com a sua dedicação, de acordo com aquilo que você quer. Quantos querem receber mais de Deus nessa manhã? Então é a sua busca que vai determinar, não é eu que vou determinar o que você vai receber. Quem vai determinar o que você vai receber é você, a sua intensidade, é o seu coração diante dele. Então eu quero dizer para você nessa manhã, agora é hora de você buscar. É hora de você ser intenso. É hora de você se rasgar diante da presença do Senhor. É hora de você se derramar. Feche seus olhos. E nós vamos tirar um tempo agora de busca. Você pode orar em pé, sentado, ajoelhado, deitado. Você pode pular, você pode gritar. Você pode fazer o que você quiser aqui agora. Desde que seja para buscar a presença do Senhor. Aonde o Espírito de Deus está, há o quê? A liberdade. Você tem liberdade para falar com Ele agora. Você está pesado nessa manhã, tem coisas que estão te preocupando, agora é hora de você descarregar na presença dEle. Porque Deus quer que você saia leve daqui nessa manhã. Deus quer que você coloque todas as suas coisas diante do altar dEle. Deus quer conhecer você nessa manhã, saber quem você é,
Faz tempo que você não busca Ele, então hoje é dia de você buscá-lo. Hoje é dia de você se colocar. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho necessidades. Agora é o momento de você colocar na presença dEle. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então vai, coloca tudo. Coloca tudo e fala para Ele, eu quero te conhecer. Então eu coloco toda a minha vida diante do Senhor agora. Coloca agora a sua vida diante do Senhor. Vai, irmãos. Fale com Ele. Você tem um tempo agora. Você tem um tempo agora de oração, de busca, de sede, de fome, de intensidade, de derramamento.